Faltando só Leonardo ou mais alguém? Acho que é só isso. Uma breve revisão, né, do que aconteceu cenas dos capítulos anteriores. Então nós tínhamos o nosso CDJ, ele era dado por uma coisa assim, né? Exponencial e integral. Aplicado no C0 de J, esse C0 de J ele era exponencial. Não sei se eu tinha falado sobre ele. Exponencial de menos 1 sobre 2 integral de x dx j de x. Esse n, esse fator n, ele é escolhido de modo que o z de 0 seja 1. Então, ele naturalmente tem que ser dado por isso aqui, exponencial de integral de x vezes menos 1 j de x z0 de j em j igual a 0. Certo? E ele é escolhido de modo que o z de 0 seja 1. Você quiser. Então, ordem por ordem, né? O perturbativo que você estiver analisando, você tem que calcular o n junto com, né, as outras coisas que você estiver calculando. Né? E na aula passada, a gente considerou a função de bem de dois pontos, né? G2 de xy, que era essencialmente menos i ao quadrado d2 z de j dj de x dj de y e j igual a 0. Né? A gente começou a fazer essa conta com contribuições de ordem 0, contribuições de ordem 1 e eventualmente a gente vai ter contribuições de ordem 2 hoje. Né? E a sensação que sobrou, né, na aula passada é de que era uma tarefa horrível, né, e irrealizável, né, dada a quantidade de derivados funcionais e fatores que você tem que levar em consideração, né, no meio dessa história toda. Mas algumas regularidades começaram a aparecer no meio da história. Né? Tipicamente, a gente reparou que toda vez que você toma uma derivada funcional desse objeto, Z0 de J, né, o que você consegue, na verdade, é um termo que é proporcional a J. Né? E se você calcular em seguida em J igual a 0, isso aí dá 0. Simplesmente. Então, para você ter uma contribuição diferente de 0, é preciso que você tome pelo menos duas derivadas funcionais. A primeira derivada funcional vai fazer cair um cara linear em J dessa exponencial. A segunda derivada funcional vai te dar duas contribuições. Uma que ainda é proporcional a J ao quadrado, vamos dizer assim, e a outra que é independente de J, quer dizer, você tem um limite bem definido diferente de 0 quando J for para 0. Então, você só consegue ter um resultado diferente de 0 quando duas derivadas funcionais atuam sobre esse cara. Tá certo? Isso é uma coisa particular para uma teoria escalar, né? Na verdade, a gente só tem uma corrente escalar e real. Se você tivesse uma teoria escalar complexa, por exemplo, você teria duas correntes aqui. Você teria o J barra delta FJ, e você não teria aquele meio ali aparecendo ali. Né? Então você teria que parear uma derivada funcional em relação a J barra com uma derivada funcional em relação a J.
certo? A essência do que está sendo dito é o seguinte: você sempre tem que atuar com duas derivadas funcionais. Caso contrário, você tem zero quando você manda J no lugar zero. Certo? Sempre tem que ser um número par de derivadas funcionais. Essencialmente porque que você tem ali um caráter linear nos coordenadas. Uma maneira mais interessante da gente ver essa história foi quando a gente pegou e definiu esse objeto que está aqui, né? Isso que nós definimos como a integral j de dx dy, j de x, delta x de y, j de y, colocou menos i, então. Cuidado, né? No início da aula passada eu tinha colocado a definição disso como sendo menos i sobre 2. No final da aula passada a gente viu que colocar o 2 aí é meio chato, né? Porque mascara um conjunto de fatores que vai ter que ser levado em conta no meio das derivadas funcionais. Então, estou atualizando a definição em relação à vez passada. Esse símbolo aí representa essa expressão sem estar dividido por 2, sem ser no meio disso. Né? E se esse negócio aqui está definido assim, então o meu Z0 de J, né, ele é tipicamente exponencial de 1/2 desse cara que está aqui. Né? Certo? Essa expressão aqui. Portanto, eu posso usar a definição da exponencial para escrever isso aqui como 1 mais 1/2. Isso aqui mais 1/2 ao quadrado. 1 sobre 2 fatorial. Isso aqui mais 1 sobre 3 fatorial. Vezes isso que está aqui, 1/2 ao cubo, né? Mais 1 sobre 4 fatorial, 1/2 a 4. 4 objetos. Só uma curiosidade. J. Você, em vez de colocar o desenho ao quadrado, tem um porquê colocar desenhadores em carteira que é 4? Não. Só uma questão visual, na verdade. É porque na aula passada a gente desenhou assim porque a gente queria que ficassem explícitas todas as opções de ação da derivada funcional. Então, quando você desenha assim, e não desenha, por exemplo, esse cara ao quadrado, você sabe que tem 4 correntes aqui explicitamente esperando. Então, sua derivada funcional vai agir nessa, ou vai agir nessa, ou vai agir nessa, ou vai agir nessa. E como a gente distinguiu essas situações na última vez. Né? Então, ao distinguir essas situações é que ficou mais interessante fazer a coisa desse jeito. Eu poderia perfeitamente escrever corrente, propagador corrente, né? Ao quadrado, ao cubo, ao quarto, tudo faz. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a contribuição de primeira ordem, a função de green de 2 pontos, tá certo? Tudo que eu tenho a fazer é o seguinte: tem que pegar essa exponencial aqui, né? E tem que expandir, né? A gente está tomando aqui o V de φ, né? Como sendo tipicamente não do resultado fatorial φ4. Tinha que expandir até a primeira ordem, né? E substituindo, eu tivesse um φ, eu substituiria por menos I dj de x. Tá certo? Então, tipicamente, essa contribuição de primeira ordem, ela tinha menos I elevado à sexta, né? Aí eu tenho menos I ao quadrado associado com a função de green de 2 pontos, e menos I à quarta associado com o potencial, tá certo? Que contém menos I dj. Né? Então
Então, menos I a sexta tem mais um I ângulo sobre 4 fatorial. Né? Tem uma integral em dx, também tem da integral em dx potencial para ali. Né? E aqui começa o delírio. Né? Eu tinha 6 derivadas funcionais para calcular. Estou mudando de índice para a gente não confundir com a variável que está lá externa. Né? Tudo isso atuando no Z0, tá certo? E no final eu tenho que calcular em J igual a zero. Então você observa, se eu tenho 6 derivadas funcionais para calcular, esse termo não vai colaborar, esse termo não vai colaborar, esse termo não vai colaborar, e esse termo aqui até colabora, né? Porque ele possui 8 J's para 6 derivados funcionais. 6 derivados funcionais, depois vai sobrar 2 J's. Né? Só que eu tenho que tomar em J igual a zero. Então, em J igual a zero, esse cara vai para zero também. Então, a única colaboração que vai sobrar é desse cara que está aqui. Né? Então, todo mundo que está pondo ali, né? Está tudo em cima disso aqui. No final, você tem que tomar J igual a zero, mas nem precisa, porque não sobra mais J nenhum. Certo? Esse termo contém 6 J's e ele é atuado por 6 derivadas funcionais. Né? Então nós fizemos a conta. Né? O que a gente obtinha a partir dessas histórias, e o que a nossa conta nos diz é o seguinte: essas 6 derivadas funcionais podem ser divididas em grupos, em agrupamentos de duas derivadas funcionais, e elas vão fornecer um resultado independente de corrente quando elas se agruparem dentro de um cara desse, ou seja, quando elas atuarem dentro do mesmo cara. Então, por exemplo, DDJ de X, DDJ de Y. DDJ de X atua nessa corrente, DDJ de Y atua nessa corrente. Isso vai tirar as correntes daqui, né? Vai transformar isso aqui em delta de x menos x', delta de y menos y', né? E a integral vai cair fora, você vai reduzir isso aqui a um menos i delta de x menos y, delta f de x menos y. Tá certo? Aí as outras 4 derivadas funcionais vão ter que atuar aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho que procurar todas as maneiras de variar essas últimas 4 derivadas funcionais. Né? Então, tipicamente, uma contribuição, né? Uma contribuição típica para essa história seria desse tipo, desse formato. Eu pegar o DDJ de X e o DDJ de Y e atuar dentro do mesmo elemento corrente-propagador-corrente. Né? Tenho que contar o número de maneiras pelos quais eu posso fazer isso, eventualmente. Mas, tirando isso, né? E o que eu tenho ali é o seguinte: eu tenho uma das estruturas possíveis é essa. Eu tenho um cara XY, né? E tenho os outros 4 caras, né? Todos atuando, né? Essa linha reta ou curva, né? Começando em X e terminando em Y, é o que eu estou chamando de menos I delta F de X menos Y. Certo? Tem um fator numérico aí que a gente pode tentar contar. Né? Como é que a gente conta isso?
o DDJ de x, para eu reproduzir uma estrutura como aquela, né, o DDJ de x tem 6 opções de correntes para atuar. Tá certo? Mas o DDJ de y, uma vez que eu escolhi aonde o DDJ de x atuou, o DDJ de y só tem uma opção. Está claro isso? Que é atuar no mesmo cara, no mesmo elemento que o DDJ de x atuou. Então, essa escolha de elemento sobre o qual atuar o DDJ de x pode ser feita de 6 maneiras possíveis. A escolha do elemento DDJ de y, então, por sua vez, só pode ser feita de uma. Sobra esses 4 aqui, que eu tenho que atuar com D4 DJ de x'. Aí eu vou atuando de uma em uma, derivada funcional. O primeiro DDJ de x' tem 4 caras para escolher. Então ele tem 4 diagramas possíveis que vai ser gerado a partir dessa derivada. O segundo DDJ de x' tem 3 caras só para escolher. 3 opções. O terceiro vai ter 2 opções e o último só vai ter uma. Certo? Então, o número de gráficos daquele tipo que eu posso gerar é exatamente esse aqui, ó, 6 vezes 4 fatorial. É claro que eu tenho que levar em consideração o fator 1 meio elevado ao cubo, tá certo? E 1 sobre 3 fatorial também, né? Então eu tenho 3 fatorial aqui e 1 meio ao cubo. Certo? O que as primeiras duas derivadas do x e y, a primeira é 6. A segunda eu tenho só uma. Eu sou obrigado a avaliar a questão de característica comigo. Por quê? Eu sou obrigado a pegar. Porque eu quero montar um cara com essa estrutura. Entendeu? Primeiro eu fixo a estrutura que eu posso montar. Aí eu vou ver de quantas maneiras eu posso montar essa estrutura. Agora eu vou fixar outra estrutura e vou ver de quantas maneiras eu posso fixar aquela. Tá certo? Quer dizer, uma possibilidade, comecei assim, uma das possibilidades de parear essas derivadas funcionais é pegar justamente j de x, j de y e parear no mesmo cara. Mas isso não é a única possibilidade, certo? A gente está considerando essa primeiro e em seguida vamos considerar a próxima, que é parear o j de x em um cara e o j de y em outro cara, certo? Aí nós vamos fazer a contagem apropriada para esse outro cara. E aí vamos ver se tem outras possibilidades. A gente vai ver que não tem, né? Tá certo? Esse tipo de pergunta é super importante, porque aqui nunca existiu, né, em momento nenhum do curso, e muito menos agora, existe pergunta de ordem. Né? Nunca existiu. O negócio é perguntar o que está vindo à cabeça. Porque nunca mais ninguém vai explicar esse negócio para você. Tá certo? Pelo menos desse jeito. Né? Então esse aqui é o fator, né, que a gente consegue, se eu quiser montar um gráfico desse tipo. Esse aqui corresponde ao propagador, do salto que não veio na aula passada, né? O propagador delta de x' menos x', e aqui um delta de x' menos x'. Esse é o único tipo de coisa que eu posso conseguir com essas 4 derivadas funcionais agindo sobre esses caras aqui. Porque eu vou pegar uma derivada funcional, vai tirar um j, vai botar deixar um x', a outra derivada funcional, tira um j, deixa um x', a outra derivada funcional, tira um j, deixa um x', então aqui é x', 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 x'. Aquele negócio ali é um jeito condensado de dizer que todo mundo sai de x' e chega em x'. Tá certo? Então, essa contribuição aqui pode acontecer com esse número, né, de vezes. Né? Agora eu tenho outra contribuição possível. Né? A outra contribuição possível é a seguinte. Né? Eu posso pegar um dos
DDJ de X e DDJ de Y, fala, agora eles não atuam no mesmo cara, eles atuam em caras diferentes. Certo? Então, se o DDJ de X escolher esse cara, o DDJ de Y vai poder escolher esse ou esse, ou esse ou esse, mas não esse. Tá certo? Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Né? Se o DDJ de X escolher um deles, ele tem 6 possibilidades aqui de escolha, certo? O DDJ de Y, por sua vez, agora, ele tem 4 possibilidades, certo? Ele não pode parear com o mesmo cara que o DDJ de X pareou. Ele tem que parear com um desses outros caras. Então ele tem 4 possibilidades de ser escolhido. Então você está terminando uma coisa assim. E agora suas derivadas em relação a J de X' não tem opção, você tem que escolher esses caras que estão aí. Então um DDJ de X', ele pode escolher esse cara, esse cara, esse cara ou esse cara. O problema dele. Né? Então ele tem 4 possibilidades. O próximo DDJ de X' pode escolher esse, esse ou esse. Tem 3. Né? 2 e 1. Então aqui nós temos 6 vezes 4 vezes 4 fatorial. É isso? Novamente eu tenho que dividir por 3 fatorial e por 2 ao cubo. Tá certo? E qual é a estrutura do que eu obtive? Né? A derivada funcional que agir sobre esse cara vai tirar essa corrente e vai substituir por um x'. A outra vai tirar essa corrente e vai substituir por um x'. E aqui também. X'. Né? Então, esse gráfico aqui eu posso rearranjar de modo que ele saia do x e chegue no x'. Aqui tem um cara que também sai do y e chega no x'. E tem um cara que sai do x' e chega no x'. Certo? Então, todos esses gráficos eles são desse tipo. E agora eu queria convidar os senhores, né, a descobrir mais alguma possibilidade de acontecer alguma coisa com 6 derivadas funcionais e aquelas 6 correntes que estão ali. Alguma coisa que não seja isso e nem seja aquilo. Sacanagem para todo mundo, menos o Saulo, né? Porque todo mundo veio na aula passada e a gente fez essas derivadas funcionais explicitamente. Você já sabe que não pode acontecer mais nada. Então só o Saulo. Diz aí, o que você acha que pode acontecer ainda? Que não seja nem aquilo nem isso. Errar é legal, né? Não tem problema não. Quando a gente erra, a gente aprende. Os outros aprendem também. Eu não sei se vocês estão percebendo que isso daqui está sendo apresentado como uma brincadeira de combinar, né? A gente podia montar um jogo infantil. Monte seu próprio diagrama de Feynman, né? Em ordem N. Bom, vou encurtar seu sofrimento. Não tem mais nada para fazer. Bom. Não tem mais nada para fazer. Então aqui a gente só fecha parênteses e acaba. Certo? Quanto tempo eu gastei nisso aí até agora? 27 minutos. Não, dos 11 primeiros. 26. Tira aquela charapada toda. Quando a gente começou a fazer a conta, foi aqui, ó. Né? Tem 5 ou 10 minutos. Tá certo? Mesmo fazendo a conta bem devagarinho, foi muitas ordens de grandeza mais rápido do que o tempo que a gente gastou na aula passada. Nós passamos a aula passada inteira aqui para obter esse resultado que está aqui. Apareceu um.
Desliga a câmera. Desliga a câmera e pega a barra de ferro. Desliga a câmera e o cara vai morrer agora. Bom, vamos fazer a conta dos fatores, né, que estão sobrando aqui. Então, vocês estão vendo aqui o aparecimento de um 4 fatorial, né? E tem esse 4 fatorial que está aqui. Isso aqui não é à toa, né? Os caras já sabiam que quando você tem 4 campos iguais, que é o nosso caso, a gente tem uma relação φ4, né? Você vai parear 4 derivadas funcionais iguais. E você vai ter uma degenerescência, né? Como é que você pareia esses caras? Sempre vai aparecer 4 fatorial. E vai aparecer 1 sobre 4 fatorial, vai aparecer um 4 fatorial para cada ordem perturbativa que você estiver trabalhando. Tá certo? Em geral, por exemplo, se eu tivesse um vértice φ3, apareceria um fator de 3 fatorial, como esse aqui agora, né? 4 fatorial, apareceria 3 fatorial, 3 fatorial. Né? Se fosse φ6, apareceria 6 fatorial. Por isso é que a rapaziada desconta esse 4 fatorial de uma interação. Tá certo? O cara bota lambda sobre 4 fatorial porque eu não vou perder meu tempo, né, com esses fatores combinatórios. De qualquer forma, se a constante envolver um 4 fatorial, você simplesmente chama ela de lambda linha, está tudo resolvido. Né? Não tem maiores problemas. Né? Isso daí eu acho que eu encontrei em um único livro, né? Até hoje, a explicação do porquê desse 1 sobre 4 fatorial. Um cara que se deu o trabalho de falar isso foi o Weiner. Né? Se deu o trabalho de falar isso. O resto, se você só percebe fazendo a conta que um desgraçado, encontrando o troço na sua frente. Aí você fica surpreso, ó. Mas é de propósito. Né? Isso aqui tem a ver com o fato do seu vértice ser invariante por permutações dos 4 campos que o compõem. São idênticos. Né? Então, esse 4 fatorial aqui, esse aqui vai embora. Né? O 6 vai embora com 3 fatorial. Tá certo? E o fator efetivo que você tem aqui, então, é 1/8. Né? Enquanto que o fator efetivo que você tem aqui é 1/2. Certo? Vocês vejam que essa é uma maneira bastante limpa da gente calcular esses fatores de simetria. Certo? Como é que a gente fez isso? A gente simplesmente analisou todas as opções de ação de cada derivada funcional no cara que está aparecendo aqui. É só isso. Certo? Então, vamos instituir aqui, baseados na nossa experiência até agora, o seguinte: as 4 derivadas funcionais que estão aparecendo em conjunção com essa integração em dx', tá certo? Se eu estivesse na segunda ordem, apareceriam 8 derivadas funcionais, só que 4 seriam no ponto x' e 4 seriam no ponto x 2'. E apareceria uma integral em dx' e uma integral em dx 2'. Tá certo? Então eu vou incorporar a definição dessa integral, tá, as minhas regras para escrever os meus diagramas. Vou dizer o seguinte: toda vez que eu tiver um ponto do qual saiam 4 linhas, tá certo? Significa o quê? Significa que isso aí é um termo de interação. Com quem que esse termo de interação pareou? Ao V, né? O que as derivadas funcionais em termos de interação pareou? Não interessa. Não interessa que havia um termo de interação ali. Se você olhar em comparação com a ordem 0 era só isso. Tá certo? A ordem 0 era apenas isso. Menos I ao quadrado vezes isso. Né? Não tem um ponto saindo 4 linhas. Então eu vou escrever. Quando eu escrever um gráfico desse, eu vou dizer: de um ponto do qual saem 4 linhas, ou seja, esse ponto é chamado de vértice, a um vértice, né? Tá certo? Uma coisa assim, está associada uma integral em dx' e mais os seguintes fatores: 1 sobre I lambda
sobre 4 fatorial, não é? Para cada cara desse que apareceu lá. Certo? Acho que ainda está faltando ainda mais uma coisinha. Menos I A4. Vou pegar o x'. Menos I A4 é 1, né? Então, não é um favor escrever esse cara, só para fazendo isso por causa disso. Da maneira como eu estou escrevendo as minhas regras de Feynman, eu deveria colocar também os fatores que eu estou pondo no Z de 0, né? No Z0 de J. Então ali tem 1 sobre 3 fatorial e 1 meio ao cubo, né? Que vem da expansão desse cara até a ordem necessária para fazer a história, né? Eu tenho que multiplicar também por esses fatores aqui. Mas isso daqui é independente. Para isso aqui eu tenho que contar o número de vértices que eu tenho que contar o termo do Z0 de J que eu estou considerando explicitamente. Eu não vou fazer essa contagem agora, né? Então, o resultado dessa história toda, né, é, pura e simplesmente, menos I ao quadrado e lambda. E aqui a gente vai escrever I lambda não. Podemos tirar o lambda da jogada, eu incorporei ali no cara que estava lá, né? Então aqui vai aparecer 1/8 disso aqui, mais 1/3 disso aqui, certo? Outra coisa que... Faltou o lambda, né? Não, o lambda está dentro da regra. O 4 fatorial Não, tem uma regra que eu não estou escrevendo, né? Bom, eu tenho que botar os fatores de simetria, né? Quantas daquelas contribuições de fato existem? Então, vamos escrever mais uma regra aqui. Fator de simetria. O fator de simetria vai ser... Você não tinha que colocar ali na frente? O quê? Aí eu tinha que pôr x ali na frente, no menos x sobre 2, aumentar. Entendi. Você comeu a derivada, a integral, com o fator do lambda. Está no pontinho. Aqui tem um pontinho do qual sai 4. Tudo bem, ali também. Aqui também. Mas ali no x não. Não, eles são produtos. Ah, é. Não? Tá bom, tudo bem, tudo Então, o bem. fator de simetria, número de pareamentos. Vai inventou isso tudo sozinho? Quê? Vai inventou isso tudo sozinho? Provavelmente. Número de pareamentos possíveis dividido por... bom, aqui a gente tem que escrever por causa da teoria F4, né? Então, se a função é Gn, né, eu tenho que ter pelo menos n mais 4 n fatorial sobre 2 elevado a n mais 4n. Vamos ver se isso dá certo. Onde esse n ele vem do Gn e esse m vem da ordem perturbativa.
só que isso aqui tem que ser sobre 2. Porque cada termo do C0 que contribui para o cara tem 2 J. Certo? Vamos ver se funciona aqui. Para n igual a 2, m igual a 1. Não, está dando errado. Vocês podem me ajudar. Você está saindo de improviso agora, nesse exato momento. Então, o problema é o seguinte: eu tenho que descobrir aqui no Z0 qual é o termo que tem o número de correntes que vai parear com o número de derivadas. Quantas derivadas eu tenho? Eu tenho n da função de Green, né? De n pontos, a função de n pontos tem n derivadas, e eu tenho 4n, né? Do número de vértices, cada vértice me dá 4 derivadas. Então a ordem perturbativa vai me dar 4, cada ordem perturbativa 4 derivadas a mais. Então, primeira ordem 4 derivadas, segunda ordem 8, terceira ordem 12, assim por diante. N mais 4n, acho que é isso que é sobre 2. Porque aí, ó, por exemplo, no caso de 2 pontos, é 2 mais 4 vezes 1, 4, 6 sobre 2, 3. Beleza. O sobre 2 aqui, significa que a gente está, a gente tem, numa determinada ordem que eu estou no Z0, eu tenho, em cada corrente, propagador corrente desse, eu tenho 2 correntes. Tá certo? Então, por exemplo, o cara que me dá 6 correntes está na ordem 3, o cara que me dá 4 correntes está na ordem 2. Né? Então, esse fator que está aparecendo aqui, ele tem que aparecer nesse sentido, nesse contexto. N mais 4n sobre 2. Aqui é N mais 4n sobre 2. Pronto, agora nossa regra de time ficou mais legal. A parte mais chata da regra de time é, de fato, o fator de simetria. Né? Vamos aproveitar e vamos calcular o fator de normalização, novamente, dentro desse espírito aí que a gente está considerando. Tá? Nosso fator de normalização é o Z de 0. Né? O Z de 0, ele é 1 sobre n, né? Vamos fazer assim, o n, né? É exponencial, é 1 mais i lambda sobre 4 fatorial integral de x' menos i menos de x'. Ordem é 0. Essa ordem está aqui. E agora, para calcular o fator de normalização, a brincadeira é um pouquinho diferente. Né? O Z0 de J, né? Para esse termo que está aqui, o 1, né? O resto é tudo calculado em J igual a 0. Então, esse 1 vezes Z0 de J, J igual a 0 dá 1 mesmo. Né? Então, esse fator de normalização sempre começa com 1. Depois eu tenho I lambda sobre 4 fatorial, integral em dx', menos i d4 dx' 4. E agora, qual é o termo do Z0 de J que é capaz de colaborar aí? Né? Não é esse, não é esse, não é esse e não é esse também. Porque esse aqui sempre tem 6. Quando você calcula de 4 derivadas funcionais, vão sobrar 2 correntes. Quando você manda para 0, vai para 0. Aqui a mesma coisa, daí para frente a mesma coisa. Então o termo que vai colaborar agora é esse segundo termo aqui, esse terceiro termo aqui. Aqui vai aparecer 1 sobre 2 fatorial, 1 meio ao quadrado, vezes isso aqui. Agora eu tenho que pegar essas 4 derivadas funcionais e distribuir aí dentro. Tá certo? Então eu posso fazer o mesmo critério que antes.
uma derivada funcional vai ter 4 opções. A primeira, que eu atuar, seja ela qual for, ela vai ter 4 opções de atuação ali. Então eu vou ter 4, a segunda vai ter 3, a terceira vai ter 2, né? E a quarta não tem opção nenhuma. Então é 4 fatorial. 4 fatorial vezes o quê? Todas essas correntes vão sair e vão dar origem a pontos, que são o mesmo ponto, x'. Né? Então aqui é x', 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 x'. Esse aqui é o 8, né? Ou infinito. Né? Certo? Então você tem um fator de I lambda sobre 4 fatorial, né? Multiplicando esse 4 fatorial e dividindo 2 fatorial, 2 ao quadrado. Certo? O I lambda integrando x', já estou usando essa segunda regra aqui, estou incorporando lá, né? E o 1 sobre 4 fatorial da incorporação daquele fator, ele vai ficar 1 mais 1 oitavo. Certo? Aí a gente colocou tudo junto para ver qual é a contribuição que a gente tem no G2, né? E essa contribuição que a gente tem no G2, ela vai ser assim: G2 xy até a ordem 2, né? Até a ordem 1, ele vamos fazer assim, isso aqui, xy, que é a ordem 0, né? Mais, a gente tem menos i ao quadrado, isso aqui dando por 1 oitavo, sobre 2 fatorial. Y, e aí isso aí se divide por N, né? Então isso aqui está dividido por 1 mais 1 oitavo isso aqui até essa ordem. Supostamente, isso aqui é proporcional a lambda, e lambda é pequeno. Né? Então, tem uma coisa do tipo 1 sobre 1 mais x, e isso pode ser aproximado por 1 sobre 1 menos x. Né? Então, esse cara todo aqui, ele vira menos i ao quadrado, xy, mais 1 oitavo. Xy mais 1 sobre 2 fatorial xy vezes 1 menos 1 oitavo esse cara. Então, se eu fizer o produto desses caras aqui, ó, o 1 vai repetir essa estrutura toda, né? Esse cara que está aqui, ele multiplica por esse e dá um cara que é proporcional a lambda, mas se multiplicar por esse ou por esse, dá alguém que é proporcional a lambda 2. Como eu estou trabalhando em ordem lambda, esses caras não podem contribuir. Né?
Então, a única contribuição vai ser menos 1/8 xy certo? Esse cara que está aqui cancela com esse outro que está aqui, de modo que a contribuição toda do cara vai ser xy mais 1/2 certo? Então são 3 horas, a gente review um bocado de coisa, né? Mas a bem da verdade, né, essa conta toda que eu vou passar toda agora, mesmo devagar, revendo tudo, levou meia hora, né? Essencialmente. Vamos fazer a segunda hora, né? Ainda agora dentro desse espírito, né? Vamos pensar na contribuição em segunda ordem. Então, G2, segunda ordem, XY. Né? Então, esse G2 em segunda ordem ele vai conter menos I ao quadrado, né? Das duas derivadas funcionais em relação a J de x e J de y. Depois eu vou ter I lambda sobre 4 fatorial ao quadrado. Aqui eu tenho 1 sobre 2 fatorial da ordem perturbativa, quer dizer, eu estou no termo de segunda ordem da exponencial de V, tá certo? Eu vou ter a integral dx' e dx2', tem duas integrais, né? Aqui eu vou anotar as derivadas funcionais, todas que eu tenho para considerar. Vou considerar 10 derivadas funcionais, j de x, j de y, d4, j de x', d4, j de x2', tudo isso atuando no Z0, né? Z0 de J eu não vou anotar ainda não, né? Olha só, quantas derivadas funcionais eu tenho que dar conta? 10, né? No final eu tenho que mandar tudo para zero. Então, como em cada termo daqui eu tenho duas correntes, eu preciso do termo de ordem 5, né? Na expansão da exponencial de J delta J. Então, o cara que vai contribuir aqui é esse cara aqui, ó. Esse 1 sobre 5 fatorial, 1/2 elevado a quinta. Certo? E tudo isso aqui, então vamos lá, tem J igual a 0 no final. Tá certo? Novamente, eu posso começar tentando classificar os gráficos que eu vou obter em dois tipos de gráficos, né? Um que seja o J de x pareando com o J de y no mesmo termo, corrente, propagador corrente, e outro onde o J de x pareia com um termo e o J de y pareia com o outro, né? Então, mais uma vez, né, tudo isso que está aqui eu vou chamar de alfa, só para não ficar repetindo, né? Estou incluindo no alfa, inclusive, as integrais em dx', dx2', né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter só as 8 derivadas funcionais
em relação a j de x', 4 vezes, em relação a j de x, 4 vezes, né? No alfa está incluído isso aqui também, né? Estou tirando isso de consideração. Então, o j de x, ele tem 10 opções de pareamento aqui, né? Então, tem 10 opções aqui, enquanto que o j de y, ele vai ter uma opção se for para ele parear no mesmo cara que o j de x atuou, né? Então, uma opção para que aconteça isso aqui, x, y, e aí sobra esses 4. Mais, né? As 10 opções do j de x atuar, vezes agora 8 opções do j de y atuar. Ele não pode pegar o cara que está ligado ao j de x, ligado ao ponto x. Então aqui nós vamos ter 8 opções desse tipo. Agora eu tenho que distribuir minhas 4 derivadas funcionais em relação a j de x' e minhas 4 derivadas funcionais em relação a j de x duas linhas. Né? Bom, eles vão ter que tomar todas as combinações possíveis desse negócio. Né? Eu posso distribuir esse cara assim, cada uma de j de x' num cara diferente. Né? Ou 3 j de x' num cara diferente e um deles num que já está ocupado. Ou 2 j de x' em 2 caras e os outros 2 não tem que sair. Né? Tem que ser nos mesmos 2. Então tem 3 opções para fazer esse primeiro, né? Essa primeira distribuição que está aí. Então isso aqui vai dar alfa, vamos lá, E4, j de x' a 4. Vai ficar o seguinte, 10 vezes 1. Vamos usar a primeira opção. Cada j de x2, hein? Ali no anel da j de x2, tanto faz. Eu estou no primeiro com quem está mais perto. Tanto faz. Né? Então, esse primeiro cara vai ter 8 opções. Né? O segundo vai ter 6. O terceiro vai ter 4 e o último vai ter 2. Tá certo? E ele vai produzir um cara assim, xy, x', 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 x'. Próximo cara, né? 2 desses aqui vão estar dessa forma e um vai estar x', x', tá certo? Então, eu vou ter xy, deixa eu deixar espaço aqui, xy, aí eu vou ter algo assim, x', tá certo? Desse tipo. E mais um cara que é assim, x'. Né? Com isso ainda me sobram
mostrando um cara assim, né? Quantas opções eu tenho para montar um cara como esse, né? O primeiro pagamento aqui, ele pode acontecer, né, de 8 maneiras, né? Já o segundo só pode acontecer de 6 maneiras. O terceiro pode acontecer de 4 maneiras. Mas o quarto só tem uma opção. Certo? Então, 8 vezes 6 vezes 4. Ali. Agora, a terceira coisa é eu pegar x', e o resto deixa quieto. Tá? Eu vou montar um cara assim, xy, e o resto deixa quieto. Então a primeira contração é de 8 formas, a segunda continua sendo de 6, né? Mas a terceira só tem 2 opções, né? E a quarta só tem uma opção, né? Esse é vezes 2. Bom, a gente fez essa que está aqui, né? Agora tem que fazer essa. Então aqui é 10 vezes 8, fator global, né? Eu tenho os 4 x', né? Então, eu vou poder fazer isso inicialmente, né? Eu posso distribuir esses 4x2' aqui e em um desses aqui. Eu tenho 2 formas de fazer isso, né? Eu posso fazer assim, x', y, x. Melhor para organizar, melhor fazer o seguinte. Melhor começar a contar. Pegar as 2 contrações desses caras aqui, depois as outras 2 a gente distribui por aqui, né? Então, eu posso ter essa história aqui, o x', e o resto fica quieto. Ou eu posso ter isso aqui. Então, de quantas maneiras eu posso montar uma configuração como essa, por exemplo? Né? Eu posso montar isso assim. A primeira derivada tem 2 opções. Pode escolher aqui ou aqui. A segunda derivada não tem opção nenhuma. Né? A terceira derivada tem 6 opções. Né? E a quarta derivada não tem opção nenhuma. Bater exatamente no mesmo lugar. Tá? Nesse caso aqui, né, a primeira derivada tem 2 opções, a segunda não tem opção nenhuma, né? A terceira derivada tem 6 opções
E a quarta derivada, ela tem 4 opções. Certo? Essa conta continua. Então, a gente já distribuiu essas derivadas funcionais, né? Essas 4 derivadas funcionais, por esses 2 caras que estão aqui, de todas as maneiras possíveis, as duas sendo contraídas. Né? Agora vamos distribuir com uma apenas sendo contraída, as outras 3 derivadas funcionais indo para lá. Então, aqui você tem x, x', y corrente, x' corrente, x' corrente, x' corrente. Essa é uma opção. Né? Aí você tem a mesma coisa com y trocado por x. Né? Então você tem x corrente, y, x', corrente, corrente, x' corrente. Mas, né, mantém essa estrutura, por exemplo, e admite que um deles possa pegar um desses caras. Né? Então você vai ter x, x', y, corrente, x', x', corrente, corrente, corrente. Tem o mesmo cara, só que com y trocado por x. Eu estou inventariando todos eles, depois a gente vê o fator que fica na frente. Né? Depois tem o seguinte. Eu acho que acabou, não? E ali acho que acabou. Acabou, não? Alguém consegue ver alguma opção a mais? XY sem nada com XY sem ninguém. Mas já está ali em cima. Não, não está não. Tem essa. Você tem x,
Certo? Eu acho que é só. Se eu perder alguma coisa, depois a gente procura por aí. Vamos ver os fatores de simetria aqui, né? Eu estou atuando em caras desse tipo, né? Certo? Então, uma derivada tem que variar com o x, só tem uma opção. Né? Aí, as outras três derivadas tem que variar com essas correntes daqui. A primeira tem 6 opções, a segunda tem 4 e a terceira tem 2. Né? Aqui tem que variar com y, só tem uma opção, e o resto da estrutura é a mesma coisa. Tá? 6 vezes 4 vezes 2. Né? Aqui o cara novamente tem que variar com x, também só tem uma opção. A outra tem 6 opções para a primeira coisa, esse aqui não tem opção nenhuma. A segunda tem 4 opções. Né? Depois aqui é a mesma coisa com x trocado por y. Né? Então nós vamos para 6 vezes 4. Aqui, esse cara aqui tem 6 opções. O segundo tem 4 opções. O terceiro tem 2 opções. E o quarto não tem opção nenhuma. Certo? E aqui, esse cara tem 6 opções, o outro cara tem 4, depois o último tem 2 e acabou. Certo? E agora a gente pode aplicar diretamente essa última derivada funcional aqui, né? Pelo cálculo alfa. Né? Aqui está muito fácil, né, em princípio. É só uma questão de calcular o fator de simetria. Mas onde tiver corrente, é substituir por x duas linhas. É isso que vai acontecer. As estruturas já estão todas montadas. Tá certo? Vai ter que dar x duas linhas, de qualquer jeito. O problema é de quantas maneiras pode dar. Né? Então, vamos contar essas maneiras. Então, aqui a gente tem 10 vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2, vezes essa contribuição aqui, xy, x', x duas linhas, x', x duas linhas, x', x duas linhas, x' duas linhas. Quantas maneiras isso aí pode acontecer? A primeira derivada tem 4 opções, a segunda tem 3, a terceira tem 2, a quarta tem 1, então são 4 fatorial. Certo? Depois eu tenho 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes eu faço assim, xy, x', x duas linhas, x', x duas linhas, x', x', e aqui x duas linhas, x duas linhas. De quantas maneiras isso aí pode acontecer? Né? Novamente, o primeiro tem 4, o segundo tem 3, o terceiro tem 2 e o quarto tem 1. Então vai ter 4 fatorial. A gente já pode escrever direto. Né? Como é sempre a mesma derivada, vai ter sempre 4, 3, 2, 1. E 4 fatorial a mais em cada gráfico desse daí. Esse daqui. 10 vezes 8 vezes 6 vezes 2 vezes 4 fatorial. E aí aparece xy, x', x', x',
mais 10 vezes 8 vezes 2 vezes 6 vezes 4 fatorial, né? Aí vamos ter x, x', y, x', esse aqui, né? 10 vezes 8 vezes 2 vezes 6 vezes 4 x', não existe. Vamos para a caixa. 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes x, é retinha, né? Vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial mais 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 4 fatorial
esses dois aqui. Vamos anotar eles aqui mesmo. Vai ficar 10 vezes 18, 16 vezes 4 vezes 2, vezes 4 fatorial. 10 vezes 8, 16 vezes 4 vezes 2, vezes 4 fatorial. E aqui vai ficar x vezes linhas, x vezes linhas, x vezes linhas, x vezes linhas. Certo? Você pegou o que estava em cima? Já Não tem espaço. Ah, tá. Estava faltando esses dois aqui. Não, tá beleza. Certo? Eu dou um tempo para você anotar. O mesmo é lerdo, eu vou receber porque isso tudo aí. Bom, vamos condensar essa anotação aí, inclusive porque tem vários desses caras aí que são a mesma coisa. Certo? Porque fica mais difícil da gente enxergar que eles são a mesma coisa desse jeito. Né? Professor, antes de acabar de tudo, na última linha ou segundo termo, acho que está faltando um trecho. Primeiro X de linha ele tem 8 possibilidades, o segundo ele tem 6, o terceiro tem 4 e o quarto X de linha